Lesa. Olá, bando de mozinho preguiçoso, bem-vindo a mais um Lesa, sua lição da Escola Sabatina em áudio. Estamos em 2016, no primeiro trimestre, e hoje é dia... Calendario ambulante informa Ruye Iterca Feira Dia 20 e 3D Fiva Aero. Estamos aqui na lição 9, o grande conflito e a igreja primitiva. E agora nosso verso temático da semana... Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Atos 4:13. Vamos começar, pessoal, lendo Atos 4, de 1 até 30, ok? E vamos pensar, já enquanto a gente faz essa leitura bem extensa, como o tema do grande conflito se manifestou nessa ocasião. E seria esse um exemplo de como ele se desenvolveu ao longo da história? E como a gente pode ver a atuação de Satanás e a atuação do Senhor nessa história? Então, como é o grande conflito nessa situação? Se isso representa um exemplo de como isso se desenvolveu ao longo da história da humanidade? E também se a gente pode entender como atuou Satanás e Deus nesse caso, ok? Vamos para a leitura? Atos, capítulo 4, versos de 1 a 30. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles, e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esse está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por ele foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, dizendo-lhes que absolutamente nada falassem, nem ensinassem no nome de Jesus, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Por que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus,
e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os principais se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se haveria de fazer. E agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Bem, é possível a gente enxergar a atuação do grande conflito nessa ocasião, porque nós vemos claramente um milagre acontecendo para a divulgação da palavra, para que as pessoas saibam quem de fato foi Jesus, para que possam ouvir suas histórias, e ao contrário, Satanás atuando no coração das pessoas importantes, aqueles que tinham medo de quem era Jesus, que havia sido crucificado por decisão do povo e dos próprios fariseus, e eles ali com esse medo, então eles querendo esconder a verdade agora. Isso também é um grande conflito. Como ele se desenvolveu ao longo da história, a gente consegue enxergar isso em vários momentos depois, inclusive com a época da Inquisição, a igreja proibindo a leitura da Bíblia, no caso, há alguns séculos atrás, que nós tivemos vários casos de novo de quem estudasse era punido. Então a gente vê as pessoas tentando o tempo todo esconder a verdade. E a atuação de Jesus e Satanás, nesses casos assim, né, Deus versus Satanás, é que você vê que Satanás fica insistindo dentro do coração das pessoas, que é de novo, que é o grande conflito, para que elas tenham medo e que elas não queiram seguir a Deus, nem ouvir sua mensagem, para que elas não percam suas posições e tenham que assumir seus erros. Enquanto o Senhor, ao contrário, ele mostra de uma forma irrefutável que você vê a atuação de algo maior e de algo divino. Os sacerdotes e príncipes viram que Cristo era mais enaltecido do que eles. Ouvindo os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, os apóstolos declararam que Cristo havia ressuscitado dos mortos. Ficaram irados, compreendendo que fosse permitido que os apóstolos pregassem um Salvador ressuscitado e operassem milagres em seu nome. A doutrina de que não haveria ressurreição seria rejeitada por todos e a seita dos saduceus logo se extinguiria. Isso está no Atos dos Apóstolos, página 78. O que mais perturbou esses líderes foi a cura que o Senhor operou por intermédio de Pedro. Mas, quando confrontados pelos líderes, os discípulos não vacilaram. Os sacerdotes não estavam esperando isso da parte de homens iletrados e incultos. Mandando os discípulos saírem do lugar, consultaram-se entre si, pensando que, se ordenassem aos homens que não ensinassem em nome de Jesus, eles obedeceriam mansamente. Como estavam equivocados. Em vez de fazer isso, os discípulos voltaram, uniram-se aos outros e juntos louvaram a Deus. Eles oraram para ter mais ousadia e para que Deus estendesse a mão para realizar mais curas. Não precisaram esperar muito tempo. Devido à crescente popularidade dos discípulos, as pessoas passaram a trazer seus doentes para as ruas a fim de que, quando Pedro passasse, sua sombra incidisse sobre eles. Multidões vinham de cidades próximas e seus doentes eram todos curados. Em tudo isso, podemos ver o grande conflito se manifestando. Líderes inescrupulosos buscando suprimir a verdade, as pessoas fiéis lendo a Bíblia e orando pelo poder divino. Doenças curadas e corações alcançados. Embora as coisas, pelo menos à primeira vista, nem sempre terminem tão bem como nesse caso, nunca devemos nos esquecer de como, no fim, o grande conflito terminará. E certa é a vitória final, que é nossa por causa do que Jesus realizou em favor da humanidade. Pessoal,
esse foi nosso estudo de hoje. Agora, ano bíblico, não se esqueça, estamos ainda no livro de Números, mas deixa eu avisar, o livro de Números está acabando. Olha só, números 33 e 34. Ok? Uma boa leitura e até amanhã. Este Lesa foi gravado com narração Karine Silva, Rafael Lino, vozinha do Google e Ronaldo Salles. Distribuição, você mesmo ouvinte. Uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.